A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Uma ótima manhã de quarta-feira a cada um de vocês. Que o nosso Deus Altíssimo e Poderoso venha derramar as tuas bênçãos sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre o teu trabalho. Que o Senhor venha falar ao teu coração nesta manhã. Eu sou o evangelista Clériston, faço parte da comunidade evangélica Livre por Cristo, onde temos como pastor presidente o pastor César Ivo, juntamente com o pastor Luiz Cosmo. E a comunidade evangélica Livre por Cristo, a primeira unidade se encontra situada no DIC 3, na rua Luísa Mariola, número 535, Campinas, São Paulo. E a segunda unidade se encontra no Vida Nova 1, na antiga 15, no número 201, Campinas, São Paulo. Sinta convidado em nos fazer uma visita. O Senhor está de braços abertos a receber a cada um de vocês. E os irmãos da comunidade evangélica Livre por Cristo também está de braços abertos a acolher a cada um dos irmãos. Amém? Sinta convidado aí a nos visitar. E o Senhor tem me incomodado após orar. Agora são 4 horas da manhã. E após a oração o Senhor me incomodou em trazer novamente uma mensagem do qual foi lançada no vídeo de ontem, no vídeo anterior, no livro de Ruth. E o Senhor me incomodou para que eu trouxesse novamente essa mensagem num raciocínio diferente, num entendimento diferente. E se o Senhor tem me incomodado é porque o Senhor quer falar algo ao teu coração nesta manhã de quarta-feira. Se o Senhor tem falado ao meu coração a respeito dessa palavra, é porque o Senhor tem algo para tratar com você, tem algo para falar com você nesta manhã, amados. Então esteja com o teu coração sensível, para que o Espírito Santo venha adentrar e fazer o esclarecimento desta mensagem e te trazer ao conhecimento, à luz do conhecimento, aquilo que o nosso Deus quer contigo. Então eu estarei lendo, para que assim o Senhor venha falar. O que eu não puder esclarecer, que o Espírito Santo venha fazer ainda mais no teu coração, meus queridos. Então a palavra fala para mim e para você lá no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 14, fala assim: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insistes para que te abandone e te deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Meus queridos, meus amados irmãos e irmãs, essa palavra, ela foi mencionada no vídeo anterior. E aqui o Senhor me incomodou hoje após a oração, às 3 horas da manhã, para que eu viesse gravar novamente sobre essa palavra gloriosa e poderosa, do qual o Senhor me deu uma revelação poderosa sobre esta mensagem. Aqui no livro de Ruth, o Senhor estava falando para mim e para você que após o falecimento do marido dessas mulheres, elas ficaram desamparadas, completamente desamparadas, principalmente as noras de Noemi.
E Noemi já não tinha nada a oferecer para elas. Então essas mulheres, elas não faziam parte do reino de Israel, do povo de Israel. Mas através da desobediência do marido de Noemi, de fazer uma migração para a terra dos Moabitas, essas mulheres tiveram a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro, de conhecer o Deus Altíssimo, o Deus Criador, o Deus Salvador, o Deus Provedor. Elas tiveram essa oportunidade de conhecer esse Deus que lhe provém todas as coisas, que opera na nossa vida. Então essas mulheres aqui se via completamente desamparadas sem os seus maridos, as noras de Noemi. Então Noemi propõe a elas que elas voltem à terra delas, ao povo delas. Mas aqui a palavra vem falar para mim, meus queridos, para mim e para você, que Orfa beijou a sua sogra e Ruth, porém, se apegou a ela. O que isso quer dizer para nós? E também vem falar, muitas vezes aqueles que parecem estar conosco, parece muitas vezes que vai nos ajudar, que vai nos dar um suporte, muitas vezes só nos beija e vai embora. Aqui como Orfa fez com Noemi, ela recebeu a oportunidade do próprio Deus de mudar a história dela, porque o bem maior que Orfa tinha não era o marido, mas sim a oportunidade da salvação, de conhecer o Deus de Israel, de fazer parte do Deus, do povo de Israel. Mas a palavra vem falar para mim e para você que ela não soube aproveitar, ela não valorizou isso, porque ela voltou para os deuses, para o povo dela, para o povo moabita, do qual adorava os deuses estranhos. E isso que quer falar para mim e para você, meus amados. Muitas vezes Deus nos dá oportunidade, Deus nos dá a oportunidade de mudar de vida, de mudar de trajetória, de mudar de caminho. Mas muitas vezes, quando sobrevém uma adversidade na minha e na tua vida, uma dificuldade, nós regressamos, nós voltamos para trás. Não valorizamos a oportunidade que Deus nos dá de nos integrar na família dele, de fazer parte do povo dele. Foi isso que Orfa fez. Ela não valorizou a oportunidade que Deus estava dando para ela de se integrar ao povo de Israel, de fazer parte daquele povo e também obter a salvação da vida dela e escrever uma história nova. Mas ela não compreendeu isso. Orfa não compreendeu. Mas houve uma que compreendeu. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, Deus de glória. Quantos, meus amados, quantos Deus tem dado a oportunidade de mudar a trajetória, de mudar a história, mas na primeira prova que tem, ele desiste, ele não suporta, ele volta para trás, ele volta para o lamaçal aonde estava. Assim como Orfa estava na adoração dos outros deuses, os deuses moabitas.
Quando perdeu o seu marido, ela voltou para o povo moabita, voltou para a adoração dos outros deuses. Mas Ruth não. Ruth, ela fez diferente. Ruth, ela aproveitou, amados. Ela aproveitou a oportunidade. A oportunidade que Deus deu para ela de conhecer o Deus verdadeiro, de conhecer o Deus Altíssimo, o Deus Salvador. E com essa mulher foi diferente, meus amados. Foi diferente. O nosso Deus é o Deus provedor, é o Deus que não desampara, não. Ainda que estamos vivendo luta, ainda que estamos passando por provação, o Deus que nós servimos é um Deus poderoso para nos dar vitória, assim como deu a Ruth. Porque ela perseverou, ela acreditou, ela se agarrou na oportunidade que Deus a deu. Quantos de nós, meus amados? Quantos de nós? E a palavra ainda fala, essa Ruth que aproveitou, Deus preparou a bênção dela lá na frente, e ela fez parte, uma mulher moabita, ela fez parte da genealogia de Cristo, ela fez parte fisicamente da família de Cristo, ela foi bisavó de Davi. Essa Ruth que perseverou, essa Ruth que não se apartou da sogra, que tomou o Deus de Israel como Deus dela, como ela menciona aqui, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. É uma profissão de fé, é uma profissão do qual ela realmente aceitou o Deus de Israel como Deus dela, e o povo de Israel como teu povo. Ela perseverou. Essa mulher teve um livro, aqui na palavra, o livro de Ruth, no nome dela. E é assim conosco também, meus amados. Quando nós o aceitamos, Jesus, quando nós aceitamos aquilo que Deus tem para conosco, Deus faz a mesma coisa conosco também. Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Ele escreve o nosso nome no livro da vida, meus queridos. Assim como escreveu o nome de Ruth, ela tem o nome dela aqui e mudou a história dela. Deus, ele tem poder para fazer isto na minha e na tua vida. Quando nós perseveramos, quando nós seguimos e não voltamos para trás, e não olhamos para trás e voltamos, como Orfa fez. Que possamos ser nesta manhã de quarta-feira como Ruth, que possamos integrar de uma forma verdadeira a família de Cristo, que possamos nos agarrar a esse Deus verdadeiro. E assim como ela teve o nome dela escrito neste livro aqui, sagrado, nós também possamos, na nossa perseverança, estar com o nome gravado lá no livro da vida, amados, e no final receber a nossa salvação. Amém? Persevera, não olhe para trás, não faça como Orfa, mas faça como Ruth, que Deus vai mudar a tua história. Amém? Em meio às lutas, que Deus venha abençoar a tua manhã, meus amados. Que o Espírito Santo venha falar ainda mais ao teu coração a respeito dessa palavra. Que o Senhor venha te dar um dia abençoado. Amém? Que Deus abençoe a tua vida.